pessoal, sejam muito bem-vindos ao Prosa em Palco, podcast de arte, cultura e música aqui do Teatro Municipal, trazendo sempre grandes personalidades de Campina Grande e região para a gente bater um papo, conhecer muito da história dessas pessoas. E hoje a gente está recebendo aqui dois convidados mais que especiais, né? A gente está celebrando, na verdade, um dos maiores nomes da música instrumental nordestina, que é o mestre do Duta, o gênio do bandolim, fundador da mais tradicional roda de choro aqui de Campina Grande. E este ano, 2025, essa roda, minha gente, completa 70 anos de história. E ninguém mais, ninguém menos do que o filho do nosso mestre do Duta, o Vaguinho, para falar com a gente. Também estamos recebendo com muito carinho Heloísa Olinto, esposa do Vaguinho, também admiradora do trabalho. Com certeza. Sem dúvida, né, Heloísa? Sim, com certeza. Fiz parte da história. Da história. Também. Tenho orgulho de dizer isso, né? Minha gente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Né? Muito bom recebê-los aqui Obrigada. para a gente falar de um dos maiores nomes de Campina Grande, sem dúvida, né? Não só de Campina Grande, mas um dos maiores nomes de representantes desse gênero que a gente conversava aqui nos bastidores. É um gênero tão nosso, né, Vaguinho? certeza. Então, é importante a gente deixar a memória e o legado de Duduta vivo. É verdade. E aí a gente já começa contando a tua história com teu pai. Impossível ter um mestre dentro de casa e não seguir os passos dele. Como é que foi, Vaguinho, essa tua iniciação com o choro, com a música, principalmente? Como você frisou aí, não tinha como ser diferente, né? Desde criança, claro, já, como eu tinha te falado, eu sou o mais novo de 6 filhos, né? Então, quando foi em 1980, o pai sofreu um infarto. Até então ele era mecânico, trabalhava, passava o dia fora, viajando, bom, enfim. Então, no que ele teve o infarto, que ficou em casa, que não poderia mais trabalhar, foi aposentado como invalidez. Então, foi quando ele começou realmente a viver direto tocando, né, em casa. Então, isso aí foi que me despertou. Eu acho que coisas que os meus irmãos não tiveram essa oportunidade, entre aspas. Só via final de semana, brincando quando ele fazia as rodas, mas esse convívio era diário. Então, isso aí foi que foi me despertando. Foi quando a gente chegamos aqui para morar na Bela Vista, foi quando ele comprou a casa, que até então a gente morava em Motocongó. E nessa mesma rua morava a minha tia, que é casada com Abdoral do Pandeiro, que era parceiro de pai. Aí sempre eu ia, vai lá na casa de Nida, vai na casa da tia Nida, sempre eu ia lá. Quando chegava lá, estava Gera também tocando, que era meu primo, né, claro. Então, aí eu já comecei a mexer nos violões lá com Gera. Então, quando eu cheguei em casa, comecei a mexer nos instrumentos de pai, então ele viu o meu interesse. Eu já peguei um violão velho que tinha lá e já comecei querendo colocar as cordas tudo errado, mas pronto. Aí daí foi que ele viu, você está querendo tocar? Eu digo, tô. Então, foi quando ele começou a me ensinar. Isso eu tinha de 8 para 9 anos. Ô, Vaguinho, como era conviver com um cara como Duduta? Referência hoje para a maioria dos músicos aqui de Campina Grande, dentro desse âmbito do gênero musical do choro, mas também até de outros gêneros, mas que admiram a trajetória. Como era ter um cara como esse dentro de casa? Não tem nem como explicar. É uma coisa... era aquele paizão realmente rígido também, assim, sobre realmente educar a gente. Como ele dizia, você tem que andar com a cabeça erguida, tem que andar como um homem, com a cabeça erguida. Não pode fazer coisa errada. Pronto, a gente foi criado nesse sistema de a gente estar aqui, tivesse alguma coisa que eu fizesse ou falasse, bastava ele olhar assim, era pior que uma tapa na cara. Nunca apanhei, nunca levei beliscão, empurrão, nada. Mas o olhar dele, o olhar Mas a disciplina. Demais. Aí ele sabia, ele soube todos os filhos. E ele, como músico, não tem nem o que explicar, né? Então, e ele soube muito administrar essa coisa do pai com o artista, vamos dizer assim. Era uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Natural. Uma coisa natural e única. Ele levava essa disciplina também para a música? Com certeza, com certeza. Lá até hoje, acho que eu peguei isso dele também. Quando a gente está tocando lá, se tiver um barulhinho, eu dou logo um grito. E ele era... Até hoje eu faço
involuntários. Porque Isso é uma coisa que herdou, ele né? Me torna Cresceu naquele meio, vendo aquilo ali, então torna-se inerente. É natural demais, né? Porque não foi uma coisa por exemplo, eu, né, que vim de fora, que entrei na roda, né, mas ele Sim. já vivia dentro desse sistema, então era natural. Eu costumo dizer, né, não só aplicando a Seu Duduta, mas a todos os grandes mestres que a gente teve, né? Sim. Exemplo de Dominguinhos, Franciel, Sim. um grande músico, e assim que poucos podem ser denominados mestres, porque eu acho que mestre é aquele que ele tem uma magnitude de conhecimento e que ele sabe passar aquilo ali de forma que ele não se enxerga como tal, mas ele é. E era Todo assim com mundo- ele. Era. Exatamente, ele é. E era uma coisa tão natural, assim, ele juntava gente, né? Seu Duduta juntava gente. Todo mundo ia lá para casa dele. A casa dele sempre tinha Todo dia tinha gente gente lá em casa. tocando, sempre tinha gente lá. Todo dia. Nem que fosse para ficar lá conversando com ele, aí ele já puxava logo para tocar. Então, era uma coisa natural, como se a gente estivesse em casa assistindo televisão. Pra ele, a arte dentro dele. da casa dele, de ter aquele movimento de gente o tempo todo, entre e sair. Dona Zilda vivendo naquilo ali também. Era isso que eu ia dizer. Tua mãe Sim. aceitava bem essa movimentação toda? Ele já vinha... Já acho que Isso, deve ter era uma vindo já da vida infância movimentada. dele, né? Foi. A música Ele na vida começou aos dele. 14 anos a tocar. Então, E- quando conheceu Maninha, já tava, a Já. música já era parte, Já era parte. né? Inclusive, Já vai- teve que aceitar, a Dona começou Zilda o teve que rumo- aceitar o pacote. Foi o pacote completo. É tanto que quando começou o romance, aí, claro, né? Ele fala que teve uma vez que teve uma confusão com ela, e ele disse: não, se você quiser, eu deixo de tocar, não sei o que. Ela disse: deixa de tocar o quê? Rapaz, tu vai. Não minta, não. Exatamente. Pois pronto, dentro desse assunto aí, a roda, eu costumo até dizer em outras entrevistas, e sempre eu falo, que só existe também por conta de mãe. Porque se mãe não quisesse, não tinha. Se ela batesse Mas o pé e você- dissesse, não quero essa bagunça aqui. Você tá na sua casa, recém-casado, chegar praticamente todo dia um monte de gente para estar tocando na sua casa. Você não ter, entre aspas, aquele sossego, né? Isso, Ter seu não, momento, não não tinha, né? tinha, não. Então, ela Isso. é o pacote completo. E de só fato. Exatamente. por uma questão mesmo de estar reunido fazendo música. Não era Não era para ganhar dinheiro, não era para exatamente, era então para você brincar, vê realmente. o quanto é genuíno, né? Então, era por amor. Com Então, a arte certeza. estava nele. Tem gente que nasce para aquilo. Então, o Duduta nasceu E para ele isso, pronto né? o tempo todo. Ele Né? nasce pra isso. Como a gente falou, qualquer hora que você chegasse e você ia se deparar com alguém lá na sala tocando com Tocando ele. com Chegava ele, e era... Ele curtia aquele momento, ele gostava daquilo ali. Não era aquela coisa de dizer, não, eu volto mais tarde. Não, hoje não. Às vezes estava ocupado, Ele tinha parava. prazer de ensinar? Com certeza, com certeza. É tanto que eu comecei a ensinar, uns 12 anos, já comecei a ensinar, eu bem criança por conta disso. Chegava o pessoal lá para ter aula, aí já chegava outra pessoa, que sempre ficou nisso, aí dizia: Vaguinho, vai adiantando ali com fulano enquanto eu terminar aqui, tudinho. Nisso aí ele já me jogando, já para... Para também o que ser eu sabia, um eu já ia, professor, né? O que eu sabia, eu já ia ensinando. O que é Exatamente. arte se ela não for Passada, exatamente. Né? Então, a gente fala muito aqui sobre a importância desses mestres, dessas pessoas que têm, né? A gente conversava aqui nos bastidores sobre a importância do gênero, desse estilo musical, desse gênero musical que é tipicamente brasileiro, que é genuinamente brasileiro, mas que acaba não tendo tanto espaço. Então, Exato. manter viva uma arte como essa Com certeza. é ainda mais desafiador, ainda mais difícil, Com certeza. né? Então, porque hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem como maior referência a roda de choro de Duduta, Isso, né? certo. Era o que a gente conversava. Mas se não tivesse essa roda, como é que seria? Pelo menos aqui em verdade. Campina Não Grande. teria como era, como a gente Né? estava conversando nos bastidores. A nova geração que viesse a se interessar por algum acaso, porque se esse interesse surgisse, seria por ver alguma coisa muito esporádica, né? Em algum lugar ali específico, porque não é algo que você Quando tem um encontra no evento, bar, alguma coisa. tocando, não é algo que você encontra, não é uma música comum, você não encontra na mídia, você não encontra na TV, você não encontra no rádio, você não vai sintonizar o rádio e vai estar tocando chorinho. Isso não vai acontecer, né? Então, aonde que esse jovem vai buscar? Que fonte que ele vai buscar?
E essa fonte que seu Duduta Deixou. criou, construiu, cresceu, né? Nasceu, cresceu, se desenvolveu, ele morreu, deixou herança, a herança continuou, porque ainda continua chegando gente nova, jovens. Todo músico que vem de fora quer vai... conhecer a roda, quer conhecer. E uma ressalva, o nome de Duduta, do mestre Duduta, é conhecido nacionalmente. Quando o pessoal vem de fora, geralmente músicos que vêm para shows aqui no teatro, enfim, já vem sabendo que tem essa roda. Então já quer conhecer. De alguém conversar, de alguém já ter comentado, rapaz, tu vai lá na cidade, tu chega lá, tu tem uma roda de show lá, tu procura. O pessoal já chega atrás, já chega para procurar aqui a roda de Duduta e tal. O próprio professor João Walter, né? Foi. João Walter, quanto tempo faz João Walter mora aqui? Em Campina? Acho que mais uns 10 anos, né? Exato, Mas ele já ouvia falar da roda de Duduta. E ele esteve aqui com a gente, conversando. Com o Luizinho Calixto. E ele citou, a roda, a roda de choro aqui na conversa com a gente. Aquela coisa da roda de Duduta, mas acabou que... Eu vou lá, pelos desencontros da vida, acabou que ele não conheceu o seu Duduta, né? Não chegou a conhecer, mas acabou chegando lá para conhecer a roda de choro de Duduta, que é uma coisa que todo mundo quer saber. Conhecer, né? Mas pra gente explicar, para o pessoal de casa, de fato, o que é o choro? Como é que a gente caracteriza esse gênero musical? O que é o chorinho? O chorinho começou no final do século XIX, né, 1800 e lá vai, do pessoal começar a tocar instrumental, tocando instrumental, só que começou a fazer de uma forma diferente. Assim, eu vou falar bem resumidamente. Então, essa forma de tocar com instrumento meio, vamos dizer, meio chorado, tudinho, por isso que começou pegando isso. Vamos fazer aquele feito um chorinho, vamos fazer feito um choro. E daí... Foi criando. Que foi criando esse... O gênero foi nascendo. O gênero, exatamente. Que vinha do machista, da polca, né? Que começou com Chiquinha Gonzaga, ali, de Antônio Calado. E... justamente, a forma de tocar foi que foi dando... origem ao estilo. Quais são os principais nomes, Vaguinho, que a gente tem de referência nesse meio musical? Claro, fazendo menção principalmente a seu pai. Mas... Sim, você diz aqui mais recente ou desde o início? Não, os principais nomes. Não, os principais, assim, como referência que pai tinha, era Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Aí, mais para cá, já vem Rocinho Ferreira. Mais para cá que eu estou dizendo é porque a gente... Mais para nossa... exato, mas... E hoje ainda tem, né? E hoje ainda tem muita gente nova. Danilo Brito. O pessoal ainda se interessa muito. Sim, com certeza. Com certeza. Eu vou aperrear vocês um pouquinho pra gente tocar um pouquinho. De algum chorinho de Duduta, claro. Só para o pessoal já ir se familiarizando. Pode ser? Pode ser, sim. Deixa eu pegar aqui. Não tem como, né? Temos 2 músicos aqui. Não dá pra gente não pedir alguma coisa. Heloísa vai entrar aí no pandeiro. Pronto. Como esse fato de Heloísa estar no pandeiro, é porque lá na roda, o rapaz que tocava o pandeiro, que toca pandeiro com a gente, já desde o tempo de pai ainda, como ele trabalha e raramente ele vai nos domingos para lá, para a roda, porque não por conta não tem como, sabe? Porque é um domingo de manhã. Lembrando que antigamente a roda era sábado à noite. Era no sábado à noite. Deixa especificado isso. Era no sábado à noite, começava Por que passou para o domingo de manhã? Começava 7h30, 8 horas e até 2, 3 da manhã. Entrava pela madrugada. O pessoal bebendo e muita gente. E esse pessoal que vinha de farra, que estava em show, ia para lá, pronto. E era assim. Já pegava direto para... No domingo pela manhã, o pai achando um pouco ainda, ia dormir 3, 4 horas da manhã, a gente se acordava 8 e pouco, ia sair a pé, no tempo ele não tinha nem carro, tinha vendido, bom, enfim, a gente saía a pé, vamos supor, lá para o Centenário. Um pessoal que ele conhecia lá de um bairro, ficava lá tocando a manhã todinha no domingo. Tocava então o sábado à noite. Não. Inclusive, isso Moia foi muito com a gente. Moia, a gente andava a pé e com os instrumentos, às vezes, ia tocando a pé. Era assim. Aí, como ele costumava dizer, foram ficando velho, aí mataram o sábado e, no lugar do domingo sair para ir tocar na casa de alguém, resolveram mudar do sábado para o domingo pela manhã. Que tá até hoje. Aí essa roda vai até que horas? Até 1h da tarde, 1 e pouco, 12h30, depende do fluxo lá. Mas começar às 9, a lógica é de 9
às 13. No Popular de Lei, todo domingo. Todo domingo. Tem gente que chama de missa. É a missa. É a missa do Chorinho. Com todo respeito. Então vamos ouvir um? Vamos ouvir aqui. Tem um Chorinho. Foi um dos últimos que ele fez, chamado Supimpa. Vou fazer um trechinho aqui para você. Vai lá. Sim, aí voltando à história dela, como a Heloísa ela falou, precisou aprender no pandeiro. ao pandeiro aí. Exatamente, por conta disso, que o menino que toca pandeiro com a gente, que ainda toca também, Zig, é Cleiton, mas o nome dele é Zig, porque ele é gordo, né? Aí sempre no domingo lá, vão pandeirista, não ia, ficava aquela agonia sem tocar. Ela disse, eu vou aprender porque acaba essa agonia de pandeiro. Às vezes tinha 5 pandeiristas. E às vezes não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Porque assim, como é o domingo, claro que tem a gente que nós somos os que tá lá todo domingo, mas tem aquele... A rotatividade. Todo domingo é gente diferente. Nunca é igual. É realmente aquela coisa muito, muito natural. Tem Exatamente. domingo que tá lotado. Tem domingo que tem só a gente tocando. E tem domingo que tá só a gente. Então, é aquela coisa. A gente brinca, né? O pessoal combina pra faltar ou combina pra ir. Então, a Heloísa estando, não falta pandeiro. Pronto. Aí ela disse, eu vou aprender porque aí acaba essa agonia. Pronto. Aí ela tá lá tocando. Se chega algum pandeirista, outra pessoa, então vai ficar revezando, fica nessa onda. Mas... Eu fui aprendendo também, aprender a tocar surdo. Surdo, tamborim. Eu já tocava, quando a gente fazia voz e violão, né? Eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisinha, porque eu achava só o violão, né? Aquela coisa tão... Aí eu fazia pandeirola, fazia ganzá. Aí quando a gente começou a fazer samba, eu fazia o tamborim. E aí, às vezes, faltava surdo, aí eu ia pro surdo. Aí eu só não tocava pandeiro. Né, com a mão esquerda, ainda é possível. Que ela é destra. E eu disse, não, quando eu comecei, eu digo, não, eu dou outra mão, mas eu só sei desse lado. Eu digo, então, pandeiro era uma coisa que eu pegava e eu não conseguia, não saía nada. Eu dizia, nunca que eu vou conseguir tocar pandeiro. E hoje tá aí. Tá. Comecei a tocar, eu digo, eu vou tocar pandeiro, porque não é possível. Tinha domingo que não tinha ninguém para tocar pandeiro. Aí, tanto que no show agora, pronto, já fica revezando. Ela no surdo e no pandeiro. Músicas ela faz no surdo e fica revezando com... Olha aí, multi-instrumentista essa moça, viu, Vaguinho? Ficou bom demais. Vamos lá, um pedacinho de Supimpa. Bom demais. Um trechinho. Vaguinho, como é pra você quando você toca assim uma música do teu pai? O que é que passa na tua cabeça? É muito forte. É tanto se eu confessar a você que eu não costumo nem estar tocando os choros dele. Geralmente é o pessoal que chega e toca. Tem música que eu ainda... não especificamente dele, mas que ele tocava que eu... Que mexe muito ainda emocionalmente, né? Exato. Eu, às vezes... É como diz aí, isso é a cara de pai. Não tem esse negócio de dizer assim, pronto, isso é um dos motivos que eu fico, às vezes... Se emociona, né? É emocionante, né? É verdade. Você não só herdou, né, o lado musical, né, certo, propriamente dito do pai. Essa parte de luthier também veio dele? Veio dele também. E como é que para você seguir esse ofício? Essa parte começou de eu nunca fazer nada para ele e ele não chegar a dizer assim, tome R$2, tome R$10, tome, dos serviços que ele estava fazendo, desde criança isso. Eu estava até falando nessa semana que desde o primeiro cavaquinho que ele fez, tem minha mão também, até hoje, em todos os instrumentos que ele fez. Eu já dava acabamento, ou lixava, fazia alguma coisa. Todos os instrumentos, sem exceção, tem minha mão também nos instrumentos que ele fabricou.
Então é isso. Aí, às vezes, a minha correria do dia a dia, né? Claro que como ele era aposentado, passava em casa, ficava bem à vontade para fazer, mas às vezes tinha muito serviço. Ele dizia, Vaguinho, terminei esse serviço aqui, pronto. Aí eu ia, claro, sem intenção nenhuma de ganhar dinheiro nem nada, mas ele não sossegava enquanto não me desse alguma coisa, ou a mãe, que é que ajudava ele. Então, até essa parte ele tinha... Ele era justo no que fazia, nada, né? Nunca fiz nenhum serviço para ele ou algum mandato para ele não me agradar com alguma coisa. Referente ao serviço. E quando foi que você entendeu que você tinha essa missão de seguir a história do teu pai? Você tem a sua própria história que se confunde com a do seu pai, verdade, né? Isso. Não dá para... Né, a gente tem como dissociar. É verdade. Então, quando foi que você entendeu que era a sua missão deixar aí, manter viver esse legado? Meu pai era tão sábio que eu já casado... Claro, quando eu estava em casa era aquela coisa mais frequente, mas quando você casa, aí passa o dia fora, não sei o que, enfim. Às vezes a gente tocava no sábado à noite, aí eu chegava, a roda começava... Quando ele estava vivo, começava de 8, 7h30, 8h, já estava tocando. Ele chegava lá, baixava, chegava alguém, assim como está a Heloísa aqui, já começava tocando, e aí até 1 da tarde. Aí às vezes eu chegava, vamos dar um exemplo assim, 10 e pouco da manhã, aí lotado lá, quando eu subia as escadas, ele já se levantava e dizia, vem, senta. Aí ele saía, ele disse, não que eu vou aqui falar com ele, mas era conversa. Ele assim... Ele já te preparava para esse caminho. Disse, não, pai, vem para cá, vamos tocar uma aqui, chega, pronto. Mas aí, toda vez que eu chegava, já era certeza. Ele se levantava e saía. Eu disse, não, pai, vem para cá, vamos tocar. Aí, é tanto que eu ficava do lado dele. Se não, bota aqui, eu ficava lá, a gente ficava tudo apertadinho lá no canto, que hoje é o canto que eu sento lá, que era onde ficava eu e ele, a gente junto. Daí, assim... Então, ele já preparava esse caminho para que você desse sequência. Só que eu ainda não entendia. Assim, entre aspas, claro que eu achava bom que eu ia estar tocando tudo ali, mas eu queria estar tocando com ele, né? Claro. E o companheiro dele de violão, que era Valdir, era meu padrinho também, que começou a tocar com ele de 61 até ele falecer em 18. Então, eu tive essa sorte. A referência de cavaco e de violão aqui na cidade era o pai e o meu padrinho. Então, você estava bem assessorado ali, viu? Exatamente. Não faltava. Heloísa, você conviveu, né? Muito tempo com o Duduta. O que é que esse mestre deixou para você de legado? Aí tá. Muita coisa. Muita coisa. Quando eu conheci Vaguinho, né? Antes da gente começar a namorar, né? Já fazendo baile... E o pessoal chamava ele de Dudutinha, né? O pessoal ficava brincando, chamando ele de Dudutinha. E eu ficava, quem é esse Dudutinha, né? Eu pensando, quem é Dudutinha? Porque eu não conhecia, né? Até entender que era o pai dele, que tocava também, que eu não sabia, né? Enfim. E aí também não sabia que ele tocava cavaquinho nem nada, que eu conhecia ele tocando guitarra, né? Que a gente fazia baile. Coisa bem diferente. Bem diferente. E eu não sabia, né? Não conhecia a história toda, né? Eu vim conhecer, né? A partir com a convivência, de saber quem era o pai dele e tal. E aí, quando a gente começou a namorar, né? Que aí foi realmente que eu vim saber dessa trajetória, que ele tocava cavaquinho, que tocava bandolim, que não sei o que, chorinho e tal, que eu não sabia nem o que era, né? Isso o quê? Há 20 anos atrás, eu nem sabia o que era chorinho. O que é chorinho? Que estilo é esse, né? Até porque a Luísa vinha da igreja também. Isso, né? Então, de um mundo totalmente diferente. E quando eu fui lá pela primeira vez para ver, aí que eu cheguei assim, como assim? Né? Essas pessoas vêm pra cá pra se encontrar, pra tocar. Foi com amor à primeira vista ali pelo estilo musical. E era aquela coisa assim que remetia muito à seresta, vamos dizer, né? A seresta dita, né? Daqueles grupos de violão que ia para debaixo da janela da donzela, tocando violão e tal. E eu vi aquilo ali, sabe? Para mim, a imagem que me remeteu aquilo ali foi isso. Aquela seresta de verdade que uma donzela recebia do seu amado, os caras lá tocando violão e não sei o que. Eu digo, meu Deus, isso existe de verdade, né? E aí foi quando eu vim conhecer quem era Duduta, a história de Duduta, quando eu entrei naquele lugar. A sala, né, de antigamente, as paredes elas eram todas rabiscadas. Rabiscada não.
todo mundo que visitava riscava o nome na parede. E ele criou essa tradição lá. Então era um lugar tão cheio de história, tão cheio de acontecimento, de tanta gente que foi ali visitar. Foi aí quando músicos eu conheci a inteiro, grandiosidade, né? Que era Duduta, o nome de Duduta, aquilo ali que ele fez, a tradição que ele criou, enfim, aquela fonte que ele cavou com as próprias mãos, aquela fonte, né? E quando eu conheci o estilo, meu Deus, eu achei a coisa mais perfeita. E aí eu queria conhecer e aonde que vai, que não tinha na internet. Na época eu mal tinha internet, nem tinha um computador. Né? E assim, tinha. Aí ele mesmo tinha fazer assim, ele tinha um prazer muito grande em me mostrar, né? Pegar os discos para me mostrar. Na época não tinha quem? Ademilton Fonseca. Era muito... Só tinha mais realmente em vinil. Principalmente intérpretes. Intérpretes não tinha. A maioria era homem. E o chorinho mesmo, propriamente dito... Só a Ademilton Fonseca, praticamente, que ficou conhecida como a rainha do chorinho, príncipe, tudo no Sudeste, pra cá porque difícil. Era uma das únicas, realmente, que cantava chorinho de verdade, né? E aí eu me interessei demais para querer conhecer, para querer pesquisar, aquela sede de saber aonde, como, quando. E aí claro, o seu Dudu se encheu de orgulho, porque eu estava interessada também, né? E aí logo ele já botava embaixo da asa, aí já, toda vez que se apresentar, pergunta se Heloísa quer ir. Aí eu ia, aí cantava uma música, duas, e aí fui aprendendo. E aí dentro uma pessoa que vem, né? Já vinha da música, Isso. né? Já era musical, Isso. E aí chega para uma família ainda Exatamente. mais, né? E eu gostei, e assim, eu nunca fui de seguir o fluxo, assim, de fazer o que todo mundo tá fazendo. E quando eu vi aquilo ali, que era uma coisa tão exclusiva, o choro, né? E cantar o choro, que não era uma coisa que você ouvia em toda esquina, que era e algo tão bonito, tão precioso da história, da nossa história, do Brasil. Tão valorizado. Né? E cadê que não tem ninguém fazendo, não tem ninguém cantando? Não tinha. Dentro da tua carreira artística, tem dedo de Duduta? Tem, claro, com certeza. A partir do momento que eu conheci o chorinho, eu lembro que eu fazia baile, né? Eu comecei cantando na igreja. Depois que eu saí da igreja, eu fiquei meio sem rumo, né? Eu disse, não vou mais cantar. O que é que eu vou fazer? Eu não vou mais cantar, né? E aí veio a história do baile, né? Comecei a fazer baile. E baile é aquela coisa democrática, eclética. Você toca tem de tudo, você né? canta de A a Z, né? E eu lembro que o pessoal dizia, e aí, um dia você vai ter que se decidir. Não vai poder ficar fazendo baile a vida toda e tal. Tem que se decidir qual estilo que vai seguir e tal. E ficava meio que aquela pressão em cima de mim. E eu não sabia, porque eu gostava de tudo. E não, tá bom assim. Só que realmente ia chegar um momento em que eu ia ter que... Enveredar por um caminho. Porque não... Hoje mesmo, o baile de hoje já não é o baile que eu fazia de antigamente, né? A música mudou muito, mudou, né? Mudou muito. E quando eu conheci o chorinho, eu disse, é isso aqui. Aí que eu quero ficar. Esse é o meu lugar, né? Isso aqui, é isso aqui que eu quero. Eu, assim, me apaixonei de uma forma, assim, genuína mesmo, de cair de cabeça, de pesquisar, de aprender a cantar todos os chorinhos que eu pudesse, de enriquecer meu repertório, meu conhecimento. Tanto que fizemos um grupo que, durante muito tempo, assim, a gente trabalhou muito, fez muita coisa bacana, que era o Samba com Tradição, né? Então, assim, me enveredei mesmo pelo samba de raiz, pelo chorinho e tal. E foi aí que eu me encontrei, né? Hoje, eu trabalho com forró pé de serra, mas toda a base da música regional veio do choro, com certeza. Uma referência como essa, praticamente dentro de casa, com certeza, impossível, né? É verdade. Qual foi a lição de vida e de musical que Duduta deixou para você enquanto filho e enquanto músico? Rapaz, dele de querer que eu passasse isso para alguém. E sempre eu notei que baixava chega alguém lá em casa que estava começando, fazendo um barulhinho já no instrumento, assim, dizia, Vaguinho, ajuda esse menino aí, dê uma força a ele. Sempre com Raí foi assim, com Cris foi assim. Sempre ele tinha isso dentro dele, ele tinha isso né? dentro dele de passar. E naturalmente... sem esperar nada sem esperar nada em troca. Porque, assim, às vezes a gente tem aquele músico, né? É como um professor.
Sim, tem professor sim, que ele, né, ele consegue passar bem Sim, e tem sim, professor sim. que não Isso. consegue. Não consegue, Que exatamente. por mais que ele tenha o conhecimento, mas ele não Verdade. consegue. Isso aí é um forma. outro tom. Né? É. Você saber passar. O Dudu, ele tinha esse dom. Ele Tinha. era um músico fenomenal, mas também Exato. sabia Passar o passar aquilo ali, aquele Sabia, conhecimento dele, né? E ele sabia passar de uma forma que você tivesse confiança já. É tanto que quando eu comecei a tocar, acho que com uns 10 anos, a gente veio fazer um show, acho que até aqui no Municipal, acho que não, foi no Municipal. E só sabia a metade de uma música. Foi quando eu comecei a aprender Pedacinho do Céu. Aí disse, vamos pra tu tocar? Ela disse, não, eu não sei nem tocar a música toda. Disse, não, mas você vai que já toca um pedacinho lá, não sei o quê. Aí eu disse, Ele não... já encorajando, ele já encorajando. né? Eu disse, não, mas... tipo assim, e se eu errar, vai ficar feio? Eu disse, faça o que você sabe. Se agradar, bem. Se não agradar, é o que você sabe. Pronto. Então, isso aí... Eu nunca esqueci. Ele falando isso pra mim, eu levo... Independente da música, eu levei isso pra vida. Então, eu faço o que eu sei. O que ninguém quer fazer nada ruim. Não para impressionar. É, né? e ninguém quer fazer nada... Pronto, eu toquei o choro aqui agora dele. Vamos supor que eu errei uma notinha. Eu errei porque eu quis. Não, porque errei. Porque Acontece. Acontece. Né? Então, pronto, ninguém quer errar, ninguém quer fazer o feio. Então, você faça o que você sabe. Se agradar, maravilha. Se não agradar, é o que você sabe. É difícil trabalhar um gênero musical que, embora seja totalmente brasileiro, não é um gênero, por exemplo, que a gente vê ser comercial. Porque a gente vê, por exemplo, o sertanejo, Sim, o forró, sim. né? Por mais que já tenha vários estilos do forró, mas o forró a gente já vê com mais naturalidade, né? Ganhando mais espaço. Como é manter um legado de algo tão importante, mas que acaba não ganhando tanto espaço na grande mídia? Primeiramente, o amor. Né? Sem você ter o amor e realmente gostar de passar como, assim... às vezes eu costumo dizer... que tem coisas que eu faço que é involuntário por conta da convivência que é de pai, né? Não é eu querendo ser ele, querendo ser pai. Isso não tem como fugir disso. Então, É aquilo que a gente falava, ele tem a história dele e você construiu a sua, mas as duas estão ali, né? Exato, é tanto que às vezes eu faço as coisas, faço brincadeiras, que eu falo, mas rapaz, é teu pai todinho, teu pai... Assim, não, é uma coisa natural. Até as mãos dele, eu digo, as mãos dele é a mão do seu Dudu toda. Né? Tem porque eu acho que tinha que ser você, né? Wagner estava contando aqui pra gente que de todos os filhos de Dudu, ele foi o único que enveredou por esse caminho. Exatamente. Então é porque estava na sua história seguir os passos de seu pai e passar e acho que isso, o maior né? orgulho, né? O maior orgulho que seu Dudu levou foi saber que... E o último filho, né? Saber que ele ia morrer, mas que tudo que ele construiu ia ser levado adiante por ele. Com certeza ele sabia disso, que seu Dudu tá já com idade avançada, mas ainda continuava na ativa, tocando. Que ele faleceu praticamente tocando. Mas só que quem tomava conta de tudo já era Wagner. Assim, ele se sentia muito confiante, muito seguro de Vaguinho resolver tudo, Vaguinho que fechava tudo, que resolvia tudo. Aquilo, eu posso ir, mas eu vou em paz, porque eu sei que o que eu construí tá ali, exatamente, tá sólido. Vaguinho já tomava conta de tudo, já resolvia tudo. Embora sempre mantendo a vontade dele, né? Tudo claro. Perguntava. Ele falava, dizia, pai, é assim mesmo, dá certo, não tem como ser. Vaguinho fazia tudo assim, segundo a vontade dele, mas ele deixava tudo para Vaguinho resolver. Assim, ele confiava. Até cachê, ele queria que eu dividisse com o pessoal. Eu digo, não, diga o senhor como é que é para dividir. Para você ver como ele não se importa, não esperava. Ele não tinha esse apego material, né? Aquilo era a paixão dele. Exatamente. Ele estando tocando, podia ser de graça, podia dar o que quiser. Que ele não importava. A alegria dele era estar ali com o pessoal. E hoje em dia, esse é um estilo, aproveitando o ensejo e respondendo também a pergunta que você fez a Vaguinho, é um estilo que ele se sustenta unicamente pelo amor.
Com certeza são as pessoas que admiram esse estilo e que saem de suas casas no domingo de manhã, que tem gente que está na roda lá todo santo domingo, assim, é fiel. 9 horas da manhã. Só para ficar lá apreciando. E o que seria da música popular brasileira se não o amor que se tem, né? Exatamente. Porque os grandes nomes da música que a gente tem hoje, daquilo que é de fato nacional, né? Que é a história musical do nosso país, é amor. Isso. Porque a gente vê que, comercialmente falando, nem tudo vende. Exatamente. Né? Nem tudo vende. Se a gente fosse esperar uma oportunidade, sei lá, um show, uma coisa, para poder se reunir, para ter um motivo, né? Vamos dizer assim, para ter um motivo, não ia acontecer. Ia acontecer, sei lá, uma vez por ano e olhe lá. Então, isso acontece toda semana unicamente por causa do amor, né? E a gente vê esse cenário se renovando, né? O último, né? O remanescente ainda da época de Seu Duduta, que era Pedro Mago do violão, né? Foi o último, falecido ano passado, né? Isso 20 dias depois de Bilil, não foi? Foi. 20 dias depois de Bilil, ele faleceu. E foi o último dessa geração primária. Ele estava lá todo domingo. Todo domingo ele estava lá. O cantinho dele, todo mundo tem seu cantinho, né? Tem seu cantinho, então né? fica muito aquela marca, né? Você olha e vê a pessoa. Pronto, foi um dos motivos que, falando de guitarra, que eu comecei a tocar guitarra, porque também, naturalmente, comecei com 8 para 9 anos, mas aí com 15 anos, 14, 15 anos, começou a adolescência, né? Música... Justamente, a mídia, novela... Mas isso é música do mundo, a né? Música do mundo, é. Então, naturalmente, já chegando lá em casa, instrumento para papai consertar a guitarra, já começava a pegar nas guitarras lá e ficava a afinação mesmo do violão. Então, naturalmente, eu comecei a tocar, já juntei com meus cunhados e a gente começou a fazer uma bandinha que terminou virando uma banda grande de baile. Mas, enfim, esse meu lado da guitarra não foi, eu vou até assim falar a grosso modo, mas não foi pelo amor. Foi pela... Para ganhar dinheiro. Foi pelo retorno financeiro. Pelo retorno financeiro e pela modazinha de adolescente. Já querendo namorar, querendo não sei o que a verdade é essa. É mais né? escolar, tocar guitarra. É do que cavaquinho. Naquela né? época não existia pagodeiro, né? O pagode ainda não estava na moda. Aí pronto, aí daí, como eu comecei a tocar guitarra, fui aprendendo tudinho, fui entrando em banda, tudinho, e aí era de onde eu me sustentava, e dando aula. E Só aí... que a aula que eu dava já era de cavaquinho, bandolim e violão. E não dava aula de guitarra. Para você ver como o negócio era raramente eu dava... Que eu dizia que eu nunca fui guitarrista. Eu pagava minhas contas. O amor era pelo choro, não era nunca deixei de tocar para poder chegar no sábado, de madrugada, hora que fosse. Mas geralmente no domingo me acordava e ainda tocava, nem que fosse um pedacinho lá. Mas... Eu tava lá. Nunca né? deixei. Nunca. Então isso também... Que eu acho que o pai, na época que eu comecei a tocar guitarra, acho que ele ficou meio preocupado, né? Deu, assim, opa, deu deixar. Vai só tenho esse aqui, o resto é do que. E vai virar roqueiro, vai virar não sei o que não era roqueiro. Né? Na verdade, eu tocava guitarra como eu toco cavaquinho e bandolim. Tocava as coisas normal e não dizer assim, eu vou estudar guitarra com aqueles roqueiros mesmo, tudo que vive só plantão. Não era aquilo. Eu era de pegar o que as músicas tinham para executar. E aí, para o teu filho, que já esteve aqui, né, do Grupo Chorata, o Vitor, também foi isso de deixar legado, de manter? Teu pai também passou para ele? Foi. Vitinho, desde criança, todos os netos lá de casa, o pai deu um cavaquinho. Todos, desde quando começava andando lá por casa, tudinho, aí o pai arrumava instrumento de concerto, chegava lá, e pai sempre ajeitado, toma isso aqui, pai, aprendendo. E com o Vitinho foi do mesmo jeito. Deu um cavaquinhozinho a ele, Vitinho acho que tinha uns 12 anos, criancinha ainda. Mas aí ele também passou pro lado de guitarra. Vitinho realmente virou roqueiro. O negócio era Scorpions, Guns N' Roses, era nessa vibe aí. Mas aí, só pra ele, né? Só pra ele também, e sempre estudando, né? O negócio dele era estudar e tocava só pra tocar em casa. Instrumento da moda, né? Vamos dizer assim. Aí, já ele entrou na universidade, tudinho... Depois que, acho que ele deve ter contado isso, depois que ele terminou a universidade, que foi fazer o mestrado, foi quando ele passou mais tempo lá, começou a ir mais lá para casa, acho que já mais maduro, né, já depois dos 18 anos, 20 anos, começou frequentando mais lá em casa. Então, nessas frequentadas dele lá em casa, foi quando ele começou a se interessar mais com o pai sempre tocando na sala, foi quando ele começou, acho que quando ele deu start, na verdade, né, então foi quando ele realmente... Do mesmo jeito que a Heloísa, quando viu aquilo, encantou-se com aquela... Que olha,
Eu já tive o prazer de apresentar fazer, né, a apresentação do Chorata em um dia do choro. Sim. E é surreal. Você para ouvir. Né? Vitor tocando aqui e eu olhando o tempo todo. Eu não sei como é que isso vai sair na filmagem, mas eu achava bonito ele tocando bandolim. Ele, sabe assim, o amor que se tem. É isso do amor. A gente sente. Né? Não é só a música. É uma música que encanta os ouvidos, mas que enche o coração da gente quando a gente escuta. Aí, né? Aí, como ele começou a interessar, aí o pai ensinou um choro a ele, foi até carinhoso, no bandolim. Ele disse, pai, eu vou me ensinar aqui, não sei o quê. Pronto, aí pegou, eu disse, pronto, vamos ver essa daqui. Aí comecei ensinando, pai ensinando e eu ensinando a ele. Quando eu vi que realmente ele tinha tomado gosto e queria tocar... Tinha habilidade para aquilo. Aí eu disse, pai, vamos dar um bandolim a Vitinho. O bandolim está lá em casa, eu vou dar. Pai disse, pronto, pode dar. Que é o bandolim que ele toca até hoje ainda. Aí foi quando eu peguei o bandolim e dei a ele, e daí ele... É uma pena que foi embora. Vitor não fez tanto parte assim, presente, já foi perto de seu Duduta falecer, que ele veio chegando na história, assim, que deu esse start nele, né, de começar a realmente se interessar. Roda, de cair na real, vamos dizer assim, a grosso modo falando, do que era o regional. Que é uma referência musical maravilhosa, exato. né? Então, hoje ele tem na história dele um avô e um pai. E seu Duduta nem chegou a ver, né? Seu Duduta nem chegou a ver realmente essa evolução, né? Do Vitor no choro. Do que ele é hoje, né? Ele viu o início. Viu lá na roda, tocando como a gente toca, assim, Mas enquanto pai, você fica satisfeito de saber que ele envereda por um caminho que é a tua veia artística, né? Claro, e muito inteligente. E como é que vocês enxergam, minha gente, vocês enquanto músicos, esse papel, né, do choro na música brasileira? Vai lá. Eu acho que o choro, apesar da gente já ter falado e repetido aqui que não é um estilo difundido na mídia, né? Eu acho que nunca vai morrer. Nunca vai morrer porque... Novamente repetindo, é algo que está embasado, alicerçado no amor realmente, e as pessoas que buscam essa fonte, que buscam esse conhecimento, são pessoas que realmente têm um interesse muito forte por isso, né? Então, para você aprender, para você entrar, para você fazer parte, você tem que caçar aonde que tem, né? Então, é algo que realmente eu acho que não vai acabar, e a importância disso, lá fora, né? Lá fora é um estilo muito respeitado, muito conhecido, muito reverenciado. É como lá fora, né? Esses ritmos que a gente meio que o pessoal não valoriza muito. O pé de serra, lá fora. É valorizado. A gente conversava com o pessoal aqui, agora fugiu o nome, a gente estava falando dele, de João Walter, Luizinho Calixto. Luizinho Calixto. E ele que vai muito pra fiz fora. Vários bailes fora, né, várias festas, na verdade. Então, quando eu tocava lá, enchia, lotava aquele pessoal fundo do dançando, baú de Marinês, né? Luiz Então, Gonzaga, assim, exatamente. Como o estrangeiro respeita muito mais do que o brasileiro respeita o que a gente tem de essencial na nossa cultura, né? Aí, nesse sentido também do choro, agora, graças à internet também a gente está tendo muito acesso de muitos grupos de todo canto que a gente nem sabia que tinha. Hoje existe uma Entendeu? Assim, vamos dizer que tinha até esse mesmo pessoal tocando, só que a gente não tinha. Não se conhecia, né? Não tinha. Se conhecia. E hoje em dia com a internet, aí se você for, hoje, se você coloca lá para pesquisar, meu amigo, aí é meio mundo de gente tocando bandolim que você nem imaginava. Se bem que eu acho que às vezes isso até traz um pouco de proteção, vamos dizer assim, porque eu acho que se cair na mídia, na grande mídia, talvez estrague. Sim, vire bagunça. Talvez estrague, aí, porque foi o que aconteceu com o forró, vamos dizer assim. Não tô falando de estragar, né, que é uma palavra tão forte. Mas, assim, o forró pé de serra, ele foi ganhando... ele foi se difundindo, né? Outras aí virou roupagens. Outras roupagens. Aí o forró de banda, que a gente chama, né? Que já foi aquela história de limão com mel, mastruz com leite, não sei o que. Aí já veio o estilizado, que já começou a puxar pavaneirão, que já começou a virar sertanejo. E já foi... Hoje em dia, no final, a gente já mal sabe nem sabe mais o que é o forró, né? Exatamente. Entendi. Então,
de repente, com o chorinho, ele tem que permanecer... No canto que ele tá, porque tá dando certo. Porque tá sendo protegido, vamos dizer assim. Porque eu acho raro. que se cair na grande mídia... se cair na grande mídia, aí vão começar a fazer chorinho com guitarra, a começar a botar um monte de instrumento que não tem nada a ver, a começar a criar, porque... Vai perder a essência Vai daquilo perder que a ele essência, é, porque né? isso é inerente ao homem. Ele fica querendo renovar, ele fica querendo mudar, ele Porque as fica coisas querendo... vão evoluindo, né? Isso. A gente, quando começou a nossa vida, nós não éramos dessa forma e a gente vai mudando e se Isso. moldando. Exatamente. né? Então, eu acho que é uma coisa que não deve ser mexida, é uma tradição que ela tem que ser mantida do jeito que está, Na sua essência, na né, sua Luísa? mais pura essência, os grupos ali que são, não é algo escondido ou separado, vamos dizer assim, não. Quem gosta vai procurar, e vai achar. E vai achar, exatamente. Porque tem. Tem. Porque tem as comunidades que se juntam. Nós temos agora um novo, não, porque ele não é mais novo, porque já são 2 anos, né? Um francês que morava assim, praticamente na outra rua. E ele é casado com uma baiana, né? E ele passou muito Que tempo... mistura, viu aí? Ele veio para o Brasil, ele morou no Rio. Ele disse que no Rio não tinha, né? Ele, assim, tinha uns encontros... Mas é mais em bar. Mas em bar, né? Aquela coisa bem tradicional do Rio de Janeiro mesmo, né? O pessoal na roda de bar mesmo, tocando choro e tal. E na Bahia ele disse que rodou e não encontrava um lugar que tivesse chorinho. E encontrou em Campina E quando Grande. ele veio para Campina Grande, ele escutava a tal da roda de choro de Dudu, e onde é, e onde é, e não achava onde era. E ele morando, tipo, na outra rua. E ele encontrou na internet. Acabou encontrando na internet. Ele veio aqui para Campina porque a esposa veio fazer um pós-doutorado na UFCG. Então ele veio só para dar um apoio a ela. Aí que encontrou o que ele mais queria aqui. O que ele mais queria. Ele disse que não vai mais embora. E ele tá exatamente, e também não é uma questão de substituição, mas uma questão de renovação do cenário. Hoje ele está exatamente no lugarzinho do Pedro Magro, que ele toca 7 cordas. Então, quando ele chegou, que ele já foi entrando na roda, ele ficava aqui do ladinho, Pedro Magro no lugar dele, e ele aqui do lado de Pedro. Então, o cenário vai se renovando, né? Esses grandes mestres vão virando estrela, e hoje a rotatividade... Novos mestres, exatamente. chegando, E hoje professores, né? Quem está no lugar quem está no lugar de Pedro Magro, não em termos de substituição, mas que ocupou ali a ausência de Pedro nos 7 cordas, porque Vaguinho, inclusive, sempre dizia, quando Pedro morrer, como é que vai ser? Porque o outro violonista nosso, que é Breno, que é mais novo, que inclusive foi aluno meu também, é professor do IF, depois de Fortaleza, 200 e tantos quilômetros. Então, mal ele veio aqui para Campina. Então, eu disse... Como é que ia ficar? Quando né? o Pedro faleceu, que Pedro já estava doente, já estava com como é que você é, né? Assim, a gente já estava meio que naquele... Bom, eu disse, rapaz, eu até dizia, rapaz, se aparecer um show hoje para fazer, eu não vou ter como fazer, porque não tem um violonista de 7 cordas. Porque são instrumentos que não... Era. Não é todo mundo assim, que se interessa. Que toca, né? E ele veio assim, Deus mostra as coisas, que né? Chegou exatamente no mal, foi ele chegando e Pedro partindo. Foi. Então, tudo a gente acha que não, mas tudo tem propósito. Inclusive, ele está aqui em Campinas e vai tocar com a gente. Eita, coisa boa. Para você que está chegando agora no Prosa em Palco, ouvindo a gente, assistindo a gente, está falando de ninguém mais, ninguém menos que Mestre Duduta. Afinal, no próximo dia 29, vai ter o primeiro Viva Duduta, 70 anos dessa roda de choro aqui em Campina Grande, desse legado deixado pelo nosso mestre. Quem teve a oportunidade de conhecer, de conviver com Duduta, tenho certeza que tem assim, muito carinho e muito amor pela obra, por quem foi Duduta, né? Por essa veia artística que ele deixou. E aí, minha gente, eu quero que vocês me contem como é que surgiu essa ideia de fazer esse show e como é que foi pensado tudo isso? No início do ano, mais ou menos no meio de março, aí conversando, eu e a Luísa, a gente, casal, né, normal, conversando, conversa vem pra gente tocar, não sei o que. Eu digo, rapaz, esse ano é 70 anos, eu vou, depois do São João, vou fazer um show em homenagem a pai. Não tinha feito um show ainda. Não tinha feito ainda. Depois que ele faleceu, a gente não fez ainda nada. Então, pronto. Com isso que eu falei, a Luísa tomou conta.
né? As ideias de Heloísa, aí foi bacana, vamos fazer assim, fazer assado, e pronto. E o título também do show foi dela, foi ideia dela, muito... Bem assertivo, bem inclusive. demais. Pronto, aí o resumo da história, quem tem amigos tem tudo. E aí vai juntando, Né? vai conversando com... Vai ser aqui no Municipal? Vai no Municipal. e Tem que ser aqui, Palco porque a principal história... que se... Com certeza. Com casa cheia, E a gente entrada espera, né? franca, que eu já disse, eu não quero dinheiro, da mesma forma que ele também não queria, ele queria, pronto, e pode ter 5 pessoas lá. Eu disse, Luiz, eu não quero saber se vai dar 5 ou vai lotar, eu quero saber que a gente vai fazer o show em homenagem a ele, e vá quem quiser e que realmente que gosta. É um show para ele. Para ele, Isso. exatamente. Então, E no repertório, obras dele também. dele, né? Os grandes clássicos as que referências não tem, sempre foi pra toda todos. referência que ele deu... todo mundo tem, né? Tem. Aquela música de referência, Isso, realmente, exato. com seu Duduta, né? Exatamente. E uma das referências que eu tenho, que foi um dos choros que eu aprendi... Na verdade, o primeiro choro que eu aprendi, eu nem sabia que era um choro. Eu aprendi, assim, bem por acaso, bem aleatoriamente. Como eu falei, eu sempre gostei muito de aprender coisa nova, coisa que fugisse do óbvio, né? E eu havia ganho um CD, uma coletânea, que falava, para não dizer que não falei, das rosas, que eram todas músicas que falavam em rosas. Todas as músicas que tinham nessa coletânea eram cantadas por mulheres, e todas elas tinham rosa como tema. E dentre elas, eu, escutando o CD, tinha Flor Amorosa, que foi o primeiro choro, pelo menos documentado, né? Gravado, né? Pelo menos que tenha nos registros, né? Flor Amorosa é a letra de Catulo da Paixão Cearense. Isso. E quando eu escutei aquela música, eu digo, Então, meu Joaquim Deus, Carvalho. que música maravilhosa, eu tenho que aprender. E assim, a letra é gigante. E eu lembro que eu amanheci, literalmente, eu amanheci o dia com este CD no... Se a gente não namorava. Não, nem se sonhava em conhecia. conhecer ele. E eu não sosseguei enquanto eu não aprendi essa música inteira. Amanheceu o dia e eu escutava e voltava, escutava e voltava, escutava e voltava. E a gente vai escutar essa música no aprender. show? Talvez Você tá sim, levando- talvez sim, porque ela tem uma história. Porque aprendi. Aí, então, missão cumprida. Eu sabia que eu não ia cantar essa música em lugar nenhum. Terminou que mal esperava Mas- ela, né? Mas Não escuta sabia essa que era um história. choro, só sei que eu achei a música maravilhosa e Até eu então é um queria... sambinha, né? Era como se fosse um sambinha, parecia... vamos usar como referência, assim, para quem não possa entender, aquela música da trilha... músicas da trilha sonora da novela O Cravo e a Rosa. Será que dava sem um trechinho só sem acompanhamento? Só para o pessoal escutar? Vai que alguém... Sim. Dá sim. Eu fazendo... Heloísa cantava. Heloísa tava Não, dodói, viu, mas gente? Mas vai, tava só um dodói, trechinho, mas porque a dá. gente fica curioso, né? Flor amorosa, compassiva, sem sentir, vem. Porque uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Oh, dei-te um beijo, me perdoa. Foi à toa, meu amor. Em uma taça perfumada de coral, um beijo a dar, não vejo mal. É um sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonho foi que eu te beijei. Se tu puderes estipar os lábios meus, um beijo teu, tira-o por Deus. Vê se me arrancas esse odor de resedar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Eu fiquei triste após depor um doce beijo em ti, mas quem resiste teu quebranto? Nem um santo pode tanto. Depois de te beijar senti vontade de chorar. Chorei, ai, eu te juro, te asseguro, eu te juro que pequei. E ainda tem mais, viu?
Essa linguagem rebuscada me chamou muita atenção. Não, e eu ia dizer, como a letra é bonita, né? Ainda falta a terceira parte. Ainda falta, mas ela é bem grande, é uma história. E quando eu escutei essa linguagem rebuscada, assim, diferente, eu digo, caramba, eu tenho que aprender essa música, mesmo que seja para eu não cantar nunca, mas eu tenho que aprender. Aprendi, isso foi o quê? No ano de 2001, eu acho. Em 2005, a gente começou a namorar. Foi. E nunca cantei a música como havia, né? Como eu já sabia, né? como é. E a gente conversando, e aí eu perguntei pra ele sobre essa música. Eu nem sabia que era um choro, né? Como eu falei. Mas você conhecia a música? Foi, eu perguntei, porque como aí eu já estava conhecendo o choro e tal, aí eu perguntei pra ele, Wagner, tu conhece essa música? Aí ele disse, ele nem sabia que a música tinha letra. É. E eu Mas cantava. tu conhece Flor Amorosa? Eu conheço. E já era o choro, né? O choro que ele tocava. Eu disse, então canta aí. Destino tinha reservado aí uma história muito bonita, né? Foi o primeiro choro que eu aprendi, que eu cantei, mas... E é o primeiro choro da história também. O primeiro choro, né? Documentado, pelo menos, né? Gravado. Mas o choro que seu Duduta sempre pedia que eu cantasse era Doce de Coco. Ele sempre, então é a minha referência assim com ele, tanto Flor Amorosa, que foi assim o meu primeiro contato com o choro, mesmo que involuntariamente, e Doce de Coco, que era uma música que ele sempre pedia que eu cantasse, e com Valdir, também de Catulo da Paixão Cearense, Sim. Ontem ao Luar, que é uma poesia essa música que será feita no show, em homenagem a Valdir. Como é que vocês encontraram aí o jeito de deixar esse repertório com tantas canções emblemáticas? Porque esse repertório já está definido, né? Acredito eu que, faltando poucos dias para esse show, tá tudo ali organizadozinho. Como foi essa escolha? Não só de repertório, mas de quem vai estar no palco com vocês. Pronto, um dos motivos, claro, é isso. Como a Heloísa acabou de falar ainda agora, cada um dos músicos ali tem uma coisinha que fazia com o pai. É. Então, eu meio que tentei... Foi pegando isso, né, Vaguinho? Isso, exatamente. Das coisas, por exemplo, Pedacinho do Céu, que foi a primeira que eu aprendi, por exemplo. Então, eu vou fazê-lo também. Aí tem outro Lamento, que ele pedia sempre para eu tocar. Aí, tipo, Doce de Coco, que ele pedia pra Luísa cantar. Qual era a canção, assim, o choro que Dudu era o amor da vida dele? Tem um, chama-se Uma Saudade, por incrível que pareça o nome, de Valdir Azevedo. É assim, ó. Porque ela é bem longa pra gente... Mas a gente já deu pra sentir um trechinho, né? Esse era um choro que ele gostava muito de tocar, dizia, pai, isso aqui é um choro, isso aqui é... Eu sei que é uma música que realmente tocava ele gostava. Ao mesmo tempo que... É tanto que eu nem tocava, eu deixava ele tocar. Ao mesmo tempo que é difícil definir, é fácil definir. Porque vai muito no que representa ele, Isso. na essência dele. Então, esse, de fato, é um show que vai ter a essência de Dudu no palco. Não tem como. Não tem como. Tudo gira em torno dele, né? Não só a questão da homenagem em si. Vamos fazer essa música. Não. Nada é aleatório. E eu vou trazer a roda para o palco. Vai ser, resumindo, vai ser uma bagunça organizada. São quantos músicos ao todo, Wagner, que vão estar junto nesse... Vai ser 13 violonistas. Aí tem Teste no cavaco, tem eu... Isso é a base. Heloísa, Zig... Mais um percussionista. Mais outro percussionista. Saraiva, professor João Valdo, Luizinho Calixto. Vai ser... Participação de Jorge. Jorge é um grande amigo. Jorge não é um músico profissional. Vocês falam Jorge... Não, Jorge Ribas. É professor da universidade do curso de computação. Isso, mas é uma pessoa que sempre... Jorge há mais de 40 anos. A frequentar a roda de junto comigo.
junto comigo. Só que Mas Jorge Jorge é 10 anos mais velho do que eu. Jorge, ele é um grande amigo, realmente um grande amigo da família. E, assim, ele é muito fiel a esse movimento. Muito fiel. Assim, tudo que a gente faz, ele tá junto. E ele foi quem fez o primeiro documento. A primeira filmagem que tem eu tocando foi ele que fez, com o pai dele. Eu tocando com o pai e eu criancinha. Então ele e tem todo domingo ele tá lá. Ele só falta se for viajar, porque ele é maratonista, né? Então ele de vez em quando viaja para fora e tal, mas ele só falta assim. Se não, Então todo mundo que vai estar nesse show, além do Sim. repertório, tem um porquê. Tem um Tem um porquê. Né? Tem um porquê de estar com junto. certeza. Né? Isso. Por exato. falar em Luizinho Calixto, outro Sim. grande mestre, Com certeza. né? Como é para vocês ter um nome como Luizinho Calixto no palco, Ah, é? dentro dessa história de Duduta toda aí? É até engraçado eu falar, mas pra mim... eu É vou normal. Até, é normal. A vida de estrelato dele é normal, porque ele vive lá. Quem foi que Gente, já mas esteve peraí, lá? gente, eu sou filho do mestre. Dominguinhos, Paulinho da Viola, Pelé, o Barramalho, todo Passou tudinho com Tá ótimo, viu, Wagner? Sua referência tá maravilhosa. Tudo normal pra ele. Não tinha, né? Como você fazer registro dessas coisas. No caso de Pelé, a gente tocando assim pra Pelé, Pelé dançando, brincando, conversando com a gente, eu não tenho registro Só na disso. história. De absolutamente nada Simplesmente disso, o cara né? do esporte mais conhecido mundialmente, né? Que ficou na E história. vocês tocando chorinho pra Tocando pra ele, ele. conversando, luta, não sei o quê, blá. É fogo. Mas assim, tá aqui, né? Tá, com certeza. Eu tenho autógrafo Tá dele aqui, ainda. né? Hoje em dia é selfie, né? Mas eu tenho autógrafo. Aí eu lembro quando a gente fica, cara, eu preciso daquele autógrafo, É. né? Aí justamente é isso, como também grande músico, como até Luizinho faz referência, que é de Geraldo Corrêa também, que tocou no primeiro disco de pai também. Geraldo era um grande Inclusive, instrumentista. Luizinho não deixa de marcar presença sempre que tá aqui pro Campina Ele Grande. falou isso vai pra pra gente. todo Isso aí mundo, a gente tem documentado É, aqui. exato. E é Ele verdade. disse que sempre que eu tô, eu preciso ir. Exatamente, é exato. Preciso verdade. ir lá. Ele sempre Vai lá né? tomar o cafezinho. Então, pra com a você gente. ver que realmente é uma coisa de amor mesmo. Vamos falar do dia exato, é dia 29 Dia 29. de agosto. Qual horário? Das 8 às 8 horas, né? 29 de julho. De né? julho. 29 de julho, então a gente tá bem Tá bem pertinho pertinho já. já. Entrada franca. Aqui no É Municipal. Isso, aqui no Teatro Severino Cabral, no Municipal, exatamente. Muita O história primeiro, aconteceu. né? Vai ser o primeiro, O né? primeiro. Foi porque- até, eles sugeriram isso. Rapaz, vamos fazer o primeiro, que para onde a gente já faz o segundo. Isso, É, e a Luiz gente Vai virar um novo... Vai, exatamente. Sim, pretende trazer convidados, Isso, né, exatamente. futuramente, porque aí a gente vai realmente amadurecer. Amadurecer a ideia. Contando aí com o apoio integral de Fred Ozanam, Isso. de Tadeu. Né, Não, o Fred da- chegou lá Sim. com a gente só, ó, a gente vai apoiar assim, com certeza, não tem Fred, como. Fred foi um fã e amigo, Um primeiramente, amigo né? de- Incondicional do seu Dudu. Tá? O Exatamente. que o público pode esperar de um show como esse? Aos amantes do choro, aos que não conhecem e que vão se interessar por conhecer depois de estar ouvindo esse podcast, É. depois de conhecer um pouco mais da história de Duduta, o que é que o público pode esperar? Além de muita emoção, viu, Vaguinho? Pronto. Primeiramente, o amor. Que é o que a gente tem falado desde o início, que a gente está fazendo isso realmente por amor e porque a gente gosta e celebrar Celebrar. esses 70 anos da roda de Merece, Duduta com certeza. e Dona Zilda. Porque É mais do que merecido aí, porque é conhecido nacionalmente. Inclusive, muita gente diz que é a roda mais velha do Brasil. São 70 anos É, de são história, 70 né? anos. Então Nunca são parou, muitas. né? Só parou Quantas na pandemia. pessoas não passaram por ali? Quantas pessoas não tiveram uma experiência Com nessa certeza. roda? Só parou na pandemia, e antes da pandemia, claro, quando o pai faleceu, o sepultamento foi na quinta, a gente, claro, no domingo, na Eu semana a até gente não pensei- fez. No outro domingo, que era o domingo dos pais, a gente já começou. Eu pensei que Dona Zilda não ia mais querer. Passou assim pela minha cabeça e que Dona Zilda não vai mais querer, assim, pelo fato de lembrar, de... Mas para ela seguiu. Não, ela pediu para não parar. Eu disse, não, mãe, eu não vou parar, não. E assim... Porque ela sabia da importância que a Sabia. roda tinha para ele. E era o que ele queria, né? que ele dizia a ela. Ela me confessou que dizia que queria que eu botasse para frente e que não deixasse se acabar. E aí o filho tá aí, É, mantendo com vivo. certeza. Eu já ia perguntar sobre essa importância de manter essa roda de choro, mas é uma missão que vocês têm
O Vaguinho Exato, tem, e vocês têm junto com os músicos, com os amigos que estão juntos, né? Acima de tudo, os amigos, né? Que são essas pessoas que estão sempre presentes, todo domingo. Por amor, de fato, faça chuva, faça sol, feriado, data especial. Tem gente que vai e passa uma horinha. Por exemplo, Dia das Mães, né, que é no domingo, né? Mas tá todo mundo lá, quando dá 11, 11h30, 12 vão embora, a gente vai almoçar com nós. Mas vai, né? Então, existe uma fidelidade, também, realmente, existe o amor acima de tudo. Porque, imagina você acordar domingo de manhã, você passou a semana trabalhando, quem trabalha com música que toca no sábado à noite. E não enjoa, né, Luísa? Não enjoa, não abusa. Todo mundo quer estar lá, todo mundo, a gente chega, já tá todo mundo lá, esperando. Na calçada porque dele. Já sentiu vontade de dizer assim, não, gente, eu não tô afim hoje. Não. Então não tem explicação esse amor. Só não faz quando tem uma tá viagem, viajando. uma coisa, uma data especial assim que a gente hoje, vai. né? Porque antes, quando o seu Dudu morava lá, não fechava nunca, né? Não fechava nunca, né? Mas hoje, como não tem ninguém lá para receber, né? Vaguinho tem que... aí o pessoal fica lá esperando, mas a gente chega, tá todo mundo todo inado. Então Vaguinho, até os seus últimos dias, você saiba que você não vai manter essa roda de choro viva. Com certeza. Aí você vai deixar esse legado para muita gente manter viva essa história, né? Então a gente vai celebrar mais 80, 90, 100, né? Dessa roda de choro. E eu disse até a Luísa, um dia desse, falando, ela disse, eu vou pra lá. Se tiver eu e outra pessoa, pronto, já tá acontecendo a roda. Já tá acontecendo. Que eu disse a ela. Não importa a quantidade. Pode estar 2 pessoas, pode estar lotado. Se eu disser a Luísa, se eu chegar lá e tiver só o menino do violão, por exemplo, né? Qualquer um que for, já tá valendo. Eu tô lá no domingo. É minha missão, eu tô batendo ponto. Aí se eu chegar lá, não chegar ninguém, eu vou fechar e vamos embora. Mas eu não vou ficar sozinho. Só tiver eu. Só pra fazer uma roda de né? E aí não a tem roda... aquela história de 1 ou 2 falando de Jesus, como é? Então, 1 ou 2 reunidos, né? Deus tá ali no meio, então, né? Pronto, se tiver 2 ali, já tá valendo. Pronto. Aonde fica a roda de choro, pra quem não conhece? Na Avenida Rio Branco, 1403. Pertinho da Feira da Prata. Chegou na Feira da Prata, é só subir a ladeira, lá em cima no topo. Perto do Duduta, onde é a casa do Duduta mora mas onde é a casa de Duduta, não tem nem como... Como não achar, porque tem um nome. Aberto pra todo mundo. Com certeza. É tanto que eu nem fecho a porta. O pessoal fala, rapaz, tu é doido, não sei o que ele fez. Não, a gente fica lá no fundo do quintal, no primeiro andar, e o pessoal chega lá, abre a porta, ele passa por dentro de casa e vai pra lá. Por quê? Mas hoje ninguém mora mais lá. Não, mas eu passo o dia lá porque o estúdio é lá, os concertos lá e a roda, claro, né? Mas eu digo também, porque quem vai é porque sabe que tem o que é. Não é a pessoa que vai passando no meio da rua e a porta aberta. Ficam então, o que é a tradição, né? Porque toda a vizinhança já conhece, né? O movimento e tudo, e os vizinhos ficam de olho. Se chegar uma pessoa que não sabe começar, pode puxar e entrar. O vizinho fala. Tem os guardiões, né? Os guardiões da história de Duduta. Como tudo ali é uma história, tudo é história. É engraçado como um mestre, de verdade, ele vai construindo a história dele sem nem perceber. Até o nome que tem um nome lá na frente, então não tem como você passar reto, porque tem o nome Duduta lá na frente e tem uma história também, né? Quanto tempo faz esse nome? Foi em 80, quando ele comprou essa casa, como eu te falei, que a gente morava em Bodocongó. Então, aí dizia, na Bela Vista, a pessoa, mas Dudu, tem facinho, eu só vou botar o nome na parede lá, porque quando você subia a ladeira, vê o nome lá. Como eu trabalhava na oficina lá, Auto Comercial Holanda, tinha umas placas da Chevrolet que tinha se acabado, estava trocando a fachada, então ele saiu, arrancou as letras de umas placas que tinha lá e formou o nome do Duduta. E colocou. E tá lá, até hoje. Desde 80. Eita, que essas letras estão bem, viu? Faça chuva, faça sol, elas estão lá. De acrílico. O de hoje não aguenta mais nada, né, Vaguinho? Mas pra você ver como tudo é história ali. Tudo ali. Voltando ao assunto, ao show, que você perguntou por que no teatro, e, bom, enfim, essa história. Coincidentemente também, foi a primeira vez que eu toquei com o pai em público, foi no teatro, e a última vez que eu toquei com ele também. Então a história com o municipal não tem. E ele dizia também, esse teatro me dá muita alegria, esse teatro já me deu muita alegria. Sempre quando ele vinha tocar, ele dizia... Como essa casa tem uma história bonita com os músicos daqui de Campina Grande, com os artistas de uma maneira geral, né? Não só com a música. Inclusive o seu Cabral, quando era prefeito, deu uma chavezinha de pandeiro a pai, e eu tenho ela guardada até hoje, de afinar pandeiro.
O primeiro festival que eu participei de música foi aqui também. Para mim, a emoção de apresentar, no municipal é Esse surreal, festival, assim, é fora de série. Esse Minha foi gente, o primeiro evento que eu fiz, assim, fora da igreja. Minha mãe me inscreveu nesse festival sem eu saber. E eu acabei ganhando aqui no palco do Teatro Municipal. E outra Olha, curiosidade, tá vendo? a última vez que ele tocou aqui no Municipal foi do evento que a gente fazia de Marinês, aquele Tributo a Marinês. Tributo a Marinês. Aí eu trouxe ele para tocar, porque como o pai tocava com Marinês antes, eu também cheguei a tocar com ela, mas no caso de pai que tocava, eu disse, pai, aí, para você fazer duas músicas lá aqui, Marinês cantava. Beleza, aí foi tudo certo, ele tocou, até tu cantasse uma, não foi? Eu não me Foi, lembro. cantou e ele solou Maringá, que Marinês gostava de cantar. Ah, foi no meu Cariri, né? Foi. Com vocês? Foi. Como é meu Deus? Isso era Marinês, aí ele foi e solou, ponto. Mas, enfim, mas para chegar na história, aí nesse dia tava a banda da polícia também se apresentou. Então todo mundo querendo tirar foto com o pai, todo mundo para cá, todo para lá, porque como era muito conhecido, aí quando ele chegou ele disse, mais Ida, eu acho que eu vou morrer, viu? Porque eu tanto de foto que eu tirei do povo lá. Foi, pronto, aí com 3 meses ele faleceu. tá vendo? Foi, isso foi... Ele faleceu em julho e era em maio, né? Em abril. Era maio. Bem pertinho do falecimento. Tipo, eu tive em algum tributo a Marinês, eu tava Eu por acho que também. eu tô perto de morrer, porque todo mundo querendo tirar foto comigo lá. Mas como ele não tinha noção de como ele era grande, né? Demais. Como era querido. Como era- Como é. permanece sendo, Demais. né? Porque assim, ok, tudo bem, faz 7 anos, mas ele tá Não. vivo, Não tem como, ele tá... Eu digo a Luiz, essa ficha da Morte e Pai não caiu ainda pra mim. Até hoje. A gente tá lá tocando na roda de choro, é como se ele tivesse lá, eu não sei explicar. Não sei se é por causa dessa coisa de eu estar lá e já sair, ficava lá, eu ficava tocando aquele E é negócio. porque talvez, assim, né, tenha ficado de fato, ele tenha deixado a saudade gostosa, não é Isso, aquela saudade exatamente. doída. É, E isso. eu né? falo Eu acho que é mais isso. Que a dor, ela existe naturalmente, você não só Claro, como músico, mas como filho, Com né? certeza. Como quem ficou ao lado dele. Tem a saudade, mas a saudade ela vai se transformando. Hoje não é uma saudade que saudade dói. doida. É É diferente. uma saudade gostosa, Eu aquilo, falo isso saudosismo. pra ele, não é quando a gente entra na casa, que tá do mesmo jeito. Tá do Que mesmo, ele até deixou, o álcool né? Tá. que mãe deixou também tá lá na mesa dela. Foi 3 anos depois que ele faleceu. Tá do Não mesmo mexi em jeito, nada na casa. assim. E quando você entra, você Você não sente. sente a dor, né? A ausência, Sente sim, uma alegria, a ausência né, Luísa? física, mas é um ambiente de uma energia muito positiva, assim, porque seu Dudu, ele era muito bem-humorado. Receptivo demais. Muito, né? Então, assim, a história estava acontecendo o tempo todo, assim, do momento que ele acordava até a hora de dormir, porque tudo ali, as ferramentas que ele usava, a gente ri. Eu acho graça, acho que eu porque uso as ainda. ferramentas que ele usa, que ele ganhava, ele botava o nome da pessoa dava na as ferramentas. ferramenta. Pra ele lembrar que foi Era. que deu Isso, a ele. exatamente. Então, tudo tem história e é tudo muito bem-humorado, é tudo engraçado. Ele botava apelido nas pessoas E ele fazia história sem saber que apelido estava não, fazendo. ele batizava Sem Batizava fazer a pessoa. história. Era, e a pessoa ficava lá, ganhava um nome E artístico, vamos ficava. dizer. E tem muita gente que chegava lá, que tem um rapaz que tocava pandeiro lá, gostava de brincar com o nome de Leão. Era Leão pra cá, Leão pra cá, Leão pra cá, Leão pra cá. Aí depois eu fiquei sabendo que o nome do cabo era Aderbaldo. 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 Eu sou Leão, e por que o pessoal chama de Leão? Você não foi teu pai que botou esse nome em mim e ficou... Então pronto. Pablo, né? Pablo Pablo. São José, foi o Dudu, tu É. que botou, porque disse que parecia com São José, um Pedro rapaz, II. que toca pandeiro lá, que tem a barba assim. Então aí todo passa- mundo ganhou Todo mundo nome. ganhava um nome, nome, era que ele exatamente. botava e ficava. E é isso. É isso. A gente não vai só ouvir música, a gente vai saber um pouquinho mais da história também no show? Ou vai ser só musical Não, mesmo? acho que vai ser mais musical pra gente... A história é realmente contada através da Vai ter um música. releasezinho antes, né? Pra fazer um resumo da história toda, mas eu quero realmente fazer igual na roda. Botar o povo pra tocar. Vamos deixar aqui, claro, o convite, mas também uma mensagem para essa geração que ainda não teve contato com o choro, ou para os que continuam seguindo essa história, esse legado, para os amigos que estão na roda de choro. O que é que a gente pode deixar de mensagem no final desse nosso bate-papo tão gostoso? Inclusive, abri só um parênteses bem rápido aqui, a gente falando a respeito, porque é muita conversa. Vai lembrando. Vai lembrando. Do professor João Walter,
né? Que ele já veio, quando eu conheci o João Walter, ele já escutava falar da gente, claro, inclusive o doutorado dele, tem uma parte lá falando da roda de choro, para você ver, falando de mim, falando... E nem sabia. E nem sabia. Assim, entre ele aspas, contou a história dele aqui com a roda de choro também. Pronto. Aí, assim, quando ele começou a frequentar lá em casa, que ele foi lá para consertar um violão dele, para consertar. E dessa consertada de violão ele está até hoje. Walter, né? Não deixou de ir mais. Pronto. Então, aí, quando ele foi lá, fazia o quê? Acho que uns 4 meses que mãe tinha falecido. Foi bem pertinho de falecimento de mãe. Mas ele falou que até hoje, toda vez que entra lá, ele sente a presença de mãe e de pai lá. Mesmo sem ter convivido nem conhecido. Ele já me disse isso várias vezes. Quando entra na casa, acho que de tanta gente falar, do povo falar, que ele diz que sente e sabe como parece é. que tá ali, que é íntimo, Bom, né? ele disse. Eu acredito que vocês falando aqui, a gente sente isso. Exatamente. Tá né? tudo do mesmo jeitinho lá, né, Luísa? Tudo. Eu pretendo manter. Vá, faça o convite pro pessoal. Então, eu acho que é uma oportunidade que vale a pena conferir. Vale a pena para quem não teve oportunidade de conhecer seu Duduta em vida, né? Conhecer um pouquinho do que é a roda, porque eu tenho certeza realmente que... um pouquinho do que é, porque todo domingo é diferenciado, todo domingo é uma diversão. E para a nova geração, né, para o pessoal aí que possa se interessar, e eu aconselho que se interesse sim, porque é algo muito rico, é uma fonte inesgotável, muito embora não esteja em abundância na mídia, mas é algo que merece ser ouvido, merece ser aplaudido, merece ser apreciado. E para as pessoas verem como ainda existe, né, esse movimento vivíssimo. E aqui no interior da Paraíba, do Nordeste, né, que o pessoal às vezes pensa que... O pessoal às vezes fica bobo quando encontra. Que na Paraíba não tem choro, que hoje em dia não, por causa da internet, claro, mas antigamente o pessoal, rapaz, na Paraíba como é que pode... Era. Tem da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E então... o tanto de gente que vai lá, que circula... Pronto, Henrique, o saudoso Henrique do Vale, disse um dia em conversa, disse, mas rapaz... A metade dos músicos de Campina passaram lá em Duduta. Aí acabou de dizer, a outra metade disse, vai passar. Vai passar ainda. Vai passar. E assim então, continua. Como tem nova geração aí chegando, se interessando pelo choro, e que vocês vão poder conferir um pouco, né? Não tem como a gente colocar todo mundo no palco. Mas uma boa parte. Sim, mas celebrando... o pessoal que é fiel, que tá, né? Que tá... Porque essas pessoas, elas são imprescindíveis para que o movimento não morra. Então, existe uma importância enorme. Existe essa missão, né, Existe essa missão. Sem essas pessoas, sem esse cenário que vai renovando, que vai chegando, e aquele pessoal que está sempre ali transitando, são essas pessoas que vão manter a roda girando. Eu queria agradecer a você. Eu que agradeço, né? Pelo o convite aqui, né, Luísa, da gente. Sim. A professor Alain também, que quando foi Fred, não, foi até João Walter. Walter, que tu vai lá fala com o Alain, de pronto já liberou o teatro e os amigos que deram as mãos para que isso acontecesse. Fred Osanan, João Walter, Alex do som. Alex, isso. E todo o pessoal aí ainda da mídia, né? Que a gente ainda tá faz mãos, né? Isso. Tudo girando aí, tudo isso vai acontecer por amizade mesmo, né? Isso, amigos exatamente. De verdade que estão aí fazendo. Que seria da gente sem bons amigos, né? Amigos fiéis, né? Muito vale um amigo na praça, não tem um ditadozinho, né? Mais vale um amigo na praça do que dinheiro, né? Na caixa. Isso, exatamente. É verdade. Gente, que bom tê-los aqui, Bruninho, bater esse papo. A gente já se conhece há um bom tempo, é verdade. né? Mas que bom retornar esse papo com gente que faz música boa aqui em Campina Grande. Vaguinho, obrigada, tá? Por ter vindo, Heloísa também. Obrigada, Bruninha. E viva Duduta. Viva Duduta. Vamos botar pra frente. E pra você aí de casa, não esquece, dia 29 de julho, terça-feira, né, às 8 da noite, aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, a primeira de muitas edições desse show para celebrar a história do nosso mestre Duduta. Você vai ouvir música boa, de qualidade, com grandes músicos, com a nova geração aqui, nessa casa, no Templo das Artes. Então, melhor lugar que esse, eu acho que não tem. Não, eu acho que era o melhor lugar que ele gostava de tocar.
Então isso aí é eu isso. bato o martelo e sem medo de errar, que ele dizia. Então é isso. Claro, viu? Vai acompanhando a gente nas redes sociais. Muita gente boa passando aqui no Prosa em Palco. Muito papo legal para você ouvir, aprender, porque a gente, mais do que conversar, a gente aprende, Com né? certeza. E o Prosa em Palco é feito para isso, para manter essa memória viva, para falar de gente de boa, de gente do bem. E hoje o papo foi mais que especial. Obrigada, tá, gente? Obrigada, Bruninha, e obrigada a vocês aí. Ao finalzinho. A gente vai se encontrar agora próxima sexta. Eu vou pedir para os meninos terminarem, claro, com um chorinho aqui, mas próxima sexta, 7 da noite, a gente tá por aqui com mais Prosa em Palco. Vamos lá?